Olá pessoal, estamos de volta em mais um Papo de Doutor e o assunto hoje é mobilidade, a importância da saúde articular. Para discutirmos esse assunto, teremos a presença do Dr. Gustavo Constantino de Campos. Dr. Gustavo, ele é ortopedista, doutorado em artrose pela Faculdade de Medicina da USP e membro do Departamento de Ortopedia da Unicamp. Dr. Gustavo, muito obrigado por sua presença aqui conosco mais uma vez. Ô Williams, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui falando. Gustavo, as dores articulares, eu entendo que são uma queixa muito frequente no consultório ortopédico, né? Os ortopedistas devem ter bastante dessa queixa. E aí eu queria entender, né, as articulações, né, ou juntas, como as pessoas costumam chamar, por que as articulações, elas doem? Qual é o motivo dessa dor? Vamos lá, por que a junta dói? Tem alguns motivos. O principal é o seguinte, a gente tem que pensar na nossa junta. O que é a junta primeiro, né? É duas extremidades ósseas que se articulam ali, que fazem o movimento, né? Agora, essa estrutura é uma estrutura com uma certa complexidade. Eu tenho cartilagem, eu tenho ligamento, eu tenho menisco, tenho cápsula sinovial. Então, a gente, né, não dá para ter um pensamento, às vezes, muito simplista. E essa junta, então, ela funciona como um órgão. E a responsabilidade desse órgão é fazer o quê? Movimento e transmitir carga. Principalmente transmitir forças, né? Transmitir a força do bíceps para puxar um negócio, esse tipo de coisa. Então, basicamente, se a minha necessidade de força ou de carga ultrapassa a capacidade dessa junta, ela vai doer, ela reclama. Então é como se eu pegasse um peso que eu não aguento, eu começo a ter dor. Então, o principal motivo de uma junta doer é um estímulo, a necessidade dela ter sido maior do que ela tem capacidade. Um outro motivo é um motivo por inflamação. Então, uma inflamação causa dor ali na junta também. Perfeito. Então, na verdade, um dos motivos que é a inflamação, ele pode ser considerado o principal ou não? Ele está envolvido em outros motivos aí gerais? A inflamação acaba gerando dor, pode ser o principal, até porque a sobrecarga também gera inflamação. Mas eu dei essa explicação inicial da sobrecarga porque é o seguinte. Então, eu tenho dor por sobrecarga e a sobrecarga ela é uma relação entre a minha capacidade e a carga que eu coloco, a sobrecarga. Então, se eu for carregar um barril de 50 quilos, mas eu for muito forte, eu não vou me machucar. Agora, se eu for pegar um negócio de 10 quilos, mas não tiver capacidade nem para isso, eu vou machucar. Então, é a sobrecarga, é a relação entre a força e a capacidade da junta, né? E aí já puxa. Então, a gente começa a pensar, tenho duas maneiras de não ter dor na junta, diminuir a minha sobrecarga, a minha carga, ou dar mais capacidade para essa junta, que acho que é o melhor que a gente pode fazer, dar capacidade para as nossas articulações. Preparar, trabalhar essa articulação. E aí vem até a pergunta, né? Como que eu trato uma dor articular assim? Eu tenho que parar de me movimentar porque eu sinto essa dor ou não? Isso, então essa é a pergunta excelente também, que é o erro que muita gente cai, a gente falou disso em outra oportunidade, que é a pessoa naturalmente, quando tem dor, ela fala assim, então eu não vou movimentar para cuidar, né? Para proteger. Mas quando a gente fala, de novo, por isso que eu comecei falando que é um órgão. Como a gente fala de um órgão, uma articulação, esse órgão precisa de movimento. Faz parte do oxigênio, o sangue, né? O pulmão dessa articulação é o movimento, tá? Então, se eu não movimentar a articulação, ela vai ficar mais doente, vai ficar mais despreparada e futuramente eu vou ter mais dor. Então, como trata uma dor na junta? Claro, deu uma dor forte aguda, você pode proteger, parar de movimentar, tomar um remédio para dor. Isso é um tratamento de uma dor aguda, tá? Mas o tratamento definitivo a longo prazo é dar mobilidade, é fazer algum tipo de movimento, né? Para poder justamente até dar mais preparo físico, mais força para esses músculos absorverem essa sobrecarga para ter menos dor. Ou seja, eu não devo parar de fazer atividade física ou devo pelo menos escolher aquelas que sejam mais adequadas, seria isso? Sim, o ideal é você estar com dor em alguma articulação, escolher uma atividade, manter a atividade física, e principalmente o movimento nessa articulação, e escolher uma atividade que não sobrecarregue essa articulação específica. Mas a ideia é nunca parar, tá? Nunca parar de movimentar e de fazer atividade. Perfeito. Então eu estou movimentando, eu continuo, né, agindo sobre a minha articulação, mas quais são os tratamentos para as dores articulares? O que eu tenho de opção, oportunidades? Tá. Então vamos lá. Como eu falei, o tratamento imediato
Então eu bati, estou com uma dor na junta ali, pode ser medicamentoso, um analgésico, um anti-inflamatório, e de repente proteger por pouquíssimos dias o movimento, tá? Agora o tratamento definitivo é dar movimento. Então eu vou dar um exemplo assim, como funciona a cartilagem. Muita gente tem dor na articulação porque tem uma doença da cartilagem, uma artrose, a condromalácia de patela, que é muito frequente, né? Como é que funciona essa cartilagem? Por que ela fica doente? Hoje a gente sabe que a cartilagem, primeiro, ela não recebe vaso sanguíneo. Então, todas as células nossas recebem o oxigênio através do sangue, a cartilagem não. A cartilagem troca oxigênio, nutrientes com o líquido sinovial através do movimento. Eu preciso do movimento para ter essa troca. Imagina uma esponjinha que eu coloco seca, que eu coloco na água, ela chupa a água. Se eu não mexer mais nela, não tem troca dessa água. Se eu esfregar ela expulsa a água, chupa de novo. Se eu esfregar de novo, ela expulsa a água e chupa de novo. Então, quando eu faço um movimento de qualquer articulação, acontece essa troca. Então, primeiro, para a articulação ela respirar, vamos dizer, ela precisa de movimento, tá? E segundo, se eu pegar hoje e correr 15 quilômetros, eu vou ficar com dor no joelho, porque eu não tenho essa capacidade. Se eu correr 3, eu não vou ter dor. Mas se eu treinar, eu consigo correr 15 sem dor. Então, a gente precisa de um treinamento diário para essa articulação ter uma capacidade, e aí cai naquela balança de novo. Eu aumento minha capacidade, pouca coisa vai trazer sobrecarga, né? Então, tratamento a longo prazo de articulação é atividade física, uma atividade física de preferência de alta periodicidade, né? Todo dia de preferência, e uma atividade física de moderado impacto. Claro que um atleta profissional machuca a articulação, um cara que exige muito machuca, né? Um lutador, né? Agora, uma pessoa que faz uma atividade física moderada, que é andar de bicicleta, natação, caminhada, yoga, esse tipo de exercício é tratamento para dor articular. E você tem alguns suplementos alimentares, algumas coisas que pode usar também para tratar a articulação. Perfeito. Bom, pessoal, e você que está assistindo esse Papo de Doutor, nós tivemos um outro bate-papo com o Dr. Gustavo a respeito de artrose com qualidade de vida. Acesse o card aqui e assista no nosso canal do YouTube esse outro assunto também muito interessante. E aí lá no Instagram, o que o nosso seguidor nos perguntou foi o seguinte: mobilidade precoce versus procedimentos cirúrgicos. É sempre recomendada essa conduta? Boa pergunta também. Sempre recomendado. Fundamental. Tá? Por quê? Porque, primeiro, como eu falei, às vezes eu fiz um procedimento cirúrgico articular e a articulação é necessária, o movimento é necessário para a articulação, para a saúde da articulação. Então, aí não faz sentido eu fazer uma cirurgia para a articulação, ou uma fratura, ou às vezes uma cirurgia de ligamento, alguma coisa, e deixar esse membro engessado, parado, né? Tem que ter mobilidade precoce, é sempre recomendado. Então, hoje a gente usa técnicas cirúrgicas que façam a cirurgia ficar firme o suficiente para a gente dar essa mobilidade precoce. Antigamente se usava muito gesso, a pessoa fazia uma cirurgia e ficava lá um mês imobilizada, isso era péssimo. Então hoje a gente primeiro usa uma técnica cirúrgica que permita a pessoa se movimentar, de preferência no mesmo dia da cirurgia, né? E a gente usa também técnicas anestésicas. Então antigamente a gente dava anestesia, que a pessoa ficava lá sem mexer a perna também. E hoje a gente sabe que quanto mais rápido a pessoa começar a se movimentar, melhor. Então, mobilidade precoce sempre, de preferência, no mesmo dia. E outro motivo que dá base a isso é que o processo de cicatrização, ele sente e entende os estímulos. Então, se eu começar a cicatrizar uma coisa que está parada, a cicatriz, né, a formação da cicatriz vai achar que aquilo lá fica parado sempre e faz um tipo de cicatriz. Quando já na cicatrização eu dou movimento, o corpo entende que ela precisa cicatrizar aquilo para permitir aquele movimento. Então a cicatrização de tecido e mesmo óssea, ela responde e faz uma cicatriz muito mais bem feita quando eu já tenho movimento precoce e inclusive carga precoce. Carga é apoiar, né? Às vezes a gente opera e deixa a pessoa sem apoiar. O ideal é já dar movimento e carga o quanto antes.
Nossa, eu achei bastante interessante isso, porque as pessoas têm uma ideia de que tem que ficar parado, que não, exatamente, não pode movimentar. Quando você tem alguém mais antigo, mais idoso em casa, às vezes tem aquela concepção antiga de não fazer carga, de não movimentar, e agora é o contrário, então, que a gente está propondo, né? É o contrário. E a gente tem aquela imagem antiga, né, da vozinha na cadeira de balanço, fazendo crochê, e assim, isso realmente ficou no passado. E essa pessoa, ela chegava no final da vida sem mobilidade, porque ela ficava muito parada, a articulação vai, para usar um termo popular, aí vai entrevando, digamos assim, e realmente depois a gente não recupera isso. Então hoje aquela vozinha que eu atendo no consultório, que ela chega de tênis, de roupinha de ginástica, e ela faz caminhada todo dia, essa pessoa chega hoje com 90 anos, parecendo filha daquela minha avó que ficava na cadeira de balanço lá no crochê, né? Então a gente envelhece muito melhor com o movimento. Então você tem que manter o movimento e quem ainda não faz, começar a fazer, porque está em tempo ainda. Tá aí a dica, pessoal, movimento sempre, né? Gustavo, e além do movimento, alguns tratamentos que você já nos apresentou, suplementos alimentares, eles funcionam? Funcionam. Eu gosto muito de usar suplemento, é claro que assim, de novo, a pessoa que vai tratar uma artrose, uma dor articular com o suplemento alimentar e falar, esse é seu tratamento, está errado, né? O tratamento é qualidade de vida, movimentação, mobilidade. Mas dentro de um contexto, então, de um tratamento correto, o suplemento ele é uma excelente ferramenta para ajudar a gente em diversos aspectos da mobilidade. Então você tem, por exemplo, suplementos de colágeno, que vão ajudar a nossa articulação a se manter boa, manter colágeno. Você tem suplementos, por exemplo, antioxidantes, que a gente falou inclusive no outro papo sobre envelhecimento, que a gente tem que evitar coisas oxidantes, por exemplo, cigarro, dormir mal. E você tem algumas substâncias antioxidantes. Vitamina C é um excelente oxidante, MSM é um excelente oxidante, vitamina D, tem muita coisa que a gente pode usar também para ajudar, né? Então, eu não vou envelhecer menos se eu usar um antioxidante só, mas se eu tiver um estilo de vida adequado e usar um antioxidante, eu acho que é uma boa estratégia e assim por diante. Então, suplementos alimentares para ajudar, a gente tem uma dificuldade de absorção, até de acesso, muitas vezes, a algumas substâncias com o passar dos anos, então o suplemento ele ajuda a gente sim. Mas, mais uma vez, eu acho que é importante a gente entender para o nosso público o quanto é importante um acompanhamento de um profissional de saúde. Senão a gente vai na farmácia, compra um monte de suplemento e pode não estar utilizando o que seja adequado. Às vezes você está, assim, nesse aspecto, o suplemento alimentar, ele já cai em outra esfera. Eu acho que medicamento sempre com prescrição. O suplemento, ele é isento de prescrição porque ele não tem efeito adverso, né? Ele é um alimento, muitas vezes. Mas, às vezes, você está usando alimento de forma errada, você está gastando dinheiro. Então, com certeza, a orientação sempre. Perfeito. Bom, e existe algum outro tipo de prevenção que a gente pode fazer para a nossa mobilidade, para a nossa saúde? Então, existe. De novo, a gente vai ficar no mantra aqui. A principal prevenção é viver adequadamente, estilo de vida adequado, né? Então, o estilo de vida adequado... Vamos pegar um dia ideal assim para a gente ter um estilo de vida. Primeiro, dormir, né? Higiene do sono. Então você tem que dormir. Algumas pessoas precisam de 6 horas, algumas de 9, mas dormir ali ao redor de 8 horas e dormir bem. O que significa dormir bem? Dormir num quarto 100% escuro, sem luz, sem barulho, sem equipamento digital, luzinha de stand-by piscando, celular vibrando, isso aí acaba com o sono, né? De preferência dormir de noite, né? Parece meio esquisito isso aí, mas é muito melhor eu dormir das 10 às 6, né? Do que dormir da 1 da manhã e às 10 da manhã. Eu dormi dormi aí 8, 9 horas, só que o sol já nasceu às 5h30, 6 horas. O nosso ciclo circadiano funciona melhor se eu respeitar a noite. Então é melhor dormir cedo, acordar cedo, do que dormir cedo, acordar cedo, essas horas valem mais do que dormir tarde, acordar tarde. Fazer exercício todo dia, pode fazer exercício no período da manhã, se alimentar bem e tem essas dietas assim, só carboidrato, só proteína, dieta não sei de quem, do brontossauro, do Neandertal. Malucas, toda dieta que é restritiva está errada.
você tem que comer carboidrato, proteína e gordura em todas as refeições, né? Refeições do final do dia, refeições mais leves, exercícios de alta intensidade. Hoje a gente sabe que o nosso corpo, em relação à alta intensidade, funciona melhor à tarde. Então, de manhã você faz um exercício mais leve. Você quer fazer um exercício de mais intensidade, de mais desempenho, você faz no período da tarde. Aí, a partir das 8 da noite, desacelerar, né? Ficar com a família, evitar telas. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer para evitar dores articulares. Acho que é legal a gente pensar um pouco nisso, né? Nós estamos aqui falando de dor articular, de mobilidade, estamos falando de boa alimentação, qualidade de sono, coisas que antigamente a gente pensava que só estava mais relacionado a pressão, diabetes. Então, quer dizer, o nosso corpo tem que estar em equilíbrio, né, Gustavo? Isso, tem umas frases aí, a gente vê na internet, frases e depois assinadas por alguém, né, famoso. Tem algumas que a gente nem sabe se foi realmente aquela pessoa que disse ou não, mas tem uma que eu gosto muito que é o seguinte: o médico do futuro, ele não vai se importar em prescrever medicamentos, mas ele vai se importar em prescrever atitudes e coisas de qualidade, de atitudes da pessoa ter para a qualidade de vida. Então, e a gente vem aí eu acho que durante a faculdade era muito mais a formação de remédio. Não, tem que tomar, né, tratamentos medicinais, vamos dizer assim. E hoje a gente teve uma revolução e realmente está mais claro, acho que para todos, que o principal tratamento é estilo de vida, né? E que o remédio está aí para ajudar com certeza, mas o que a gente precisa é o que você falou agora: comer bem, dormir bem e movimentar-se. Esse é o principal. Muito bom. Gustavo, queria fazer mais uma pergunta que veio pelo Instagram, né? O nosso seguidor lá atendeu o nosso chamado quando a gente apresentou que ia ter esse papo de doutor e fez uma pergunta bem atual que eu queria ouvir um pouquinho. Dor nas articulações relacionada ao Covid-19. O que eu tenho a respeito disso? O que eu sei? Então, essa pergunta é bem interessante, porque eu comecei, né, depois do início da pandemia e tal, a ter muito paciente com dor, né? E a princípio, eu achei que a causa era justamente a pessoa ficou doente, ficou parada, ou pela pandemia, fechou a academia, e isso aí fez cair a atividade física e o preparo físico e ter dor. Isso está ocorrendo com certeza, mas tem um segundo causa de dor que está bem claro hoje, que é uma sequela da Covid, tá? Então, o vírus da Covid, ele ataca várias coisas. Você tem relatos aí, por exemplo, de impotência masculina, você tem relatos de várias sequelas, aquela coisa do gosto, do cheiro e tal. E você tem, então, provavelmente o vírus atacando articulações, tá? Então, de novo, é muito mais seguro a gente não pegar, respeitar essas coisas sanitárias de máscara e tal, do que achar que, eu pego, fico na UTI, depois passou e eu estou bem, né? Tem muita sequela do Covid e eu estou vendo muita sequela de dor articular de quem teve, tá? Mais do que eu esperaria de uma pessoa simplesmente que está sem preparo físico. Então, a gente tem a sequela do vírus, dele realmente atacar os tecidos da articulação, mas eu diria que o motivo número 1 relacionado à dor articular e Covid é a dor articular causada aí pela pandemia e não necessariamente pelo vírus. Ou seja, eu estou mais restrito, eu estou sem fazer academia, eu estou movimentando menos, e aí eu engordei, e aí eu tenho dor articular. Então, quanto a isso, quanto ao vírus, a gente ainda meio que não sabe como prevenir essa dor articular pelo vírus. Agora, essa pela falta de movimentação a gente sabe. É sair de casa, é fazer, tudo bem, a academia está fechada, fazer exercícios em casa, na rua, ao ar livre, procurar uma praça, mas não deixar de se movimentar. Ou seja, vamos tentar se movimentar cada vez mais, porque isso é importante para o nosso corpo e para a nossa saúde, né? Bom, então para a gente fechar um pouquinho esse assunto assim, como que seria o dia a dia ideal para a gente poder prevenir as dores e cuidar da nossa articulação? Como seria isso? Então, o dia a dia ideal é isso, é a gente fazer então o exercício físico. A nossa articulação precisa de exercício muito frequente e com intensidade não muito forte, tá? Então, fazer exercício todo dia, isso é o ideal, fazer exercício todo dia. A segunda coisa, então, alimentar-se bem. Dá preferência para alimentos in natura. Quando eu fizer um lanche, aquele lanchinho, café com bolachinha, troca por uma fruta, né? Fruta com casca, cuidado com o suco, que o suco são 10 laranjas, é melhor comer uma laranja com o bagaço e tudo. Então, alimentos in natura, evitar comidas
Se a comida veio numa lata, veio processada, e você tem a outra opção de uma comida in natura, a in natura é melhor, né? Então, evitar alimentos muito processados, muito gordurosos, evitar açúcar. Uma coisa que o ideal é não ter em casa é o açúcar puro para você usar no café, no suco, evitar tomar isso sem açúcar, né? E se movimentar bastante. Acho que seria o dia a dia ideal aí. Muito bom. Mais uma vez, um papo de doutor muito gostoso, a gente falando sobre vários aspectos relacionados aos cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde. Doutor Gustavo, mais uma vez agradeço. Queria ouvir suas considerações finais para o nosso público. Bom, considerações finais. Então, hoje a gente tem a possibilidade e o entendimento que se eu viver adequadamente, eu vou ter muito menos doenças. Então, o principal tratamento para qualquer doença é viver adequadamente. E aí eu botaria 3 coisas, então, alimentação, sono e mobilidade, né? E com isso aí a gente consegue evitar as principais queixas aí do consultório de ortopedista, por exemplo, que é dor articular, artrose, a gente consegue evitar com um estilo de vida adequado. Então, cuidem, esse é o único corpo que a gente tem e quanto mais a gente cuidar, melhor ele vai chegar aí no fim da vida. Muito bom, Gustavo, muito obrigado por sua participação. Queria agradecer a todos que estiveram conosco. Então, siga o nosso canal no YouTube, deixe o seu like lá no nosso papo e ative o sininho para ficar sabendo dos próximos papos de doutor. E nunca se esqueça, você pode ouvir esse assunto no podcast do Papo de Doutor. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.